on this computer. Beleza, pessoal, estamos aqui na aula número 7. E hoje o nosso assunto é muito especial, porque sem isso aqui não existe sistema completo. Na faculdade, eu tive um professor que dizia o seguinte: existe uma diferença entre software e sistema. Quando você desenvolve um software pode ser qualquer coisa, né? Você pode fazer um software para poder calcular um número, calcular qualquer coisa, mas não necessariamente isso vai ser um sistema. Por quê? Porque isso não acessa um banco de dados. Então, um banco de dados é a parte, a gente chama de storage, né? Um termo em inglês que significa armazenamento. E vocês vão ver na internet, quando vocês estiverem já mais maduros e pesquisando, vocês vão ver muito o termo chamado persistência. Então, quando fala assim, nós vamos persistir essas informações no banco de dados. Então, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Estamos aqui no GitHub, né? Aqui no repositório aqui, TechTeams. Então, vou mostrar para vocês aqui um sistema que nós desenvolvemos essa semana na empresa, tá? Desenvolvemos essa semana na empresa, sistema web, que ele é o nosso controle de patrimônio. Então, era para esconder esse negócio aqui, não está escondendo, não. Ficou fixo aqui. E aí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Lá na empresa, nós temos... Toda empresa tem esse problema. Toda empresa, quando ela cresce, que ela precisa, por exemplo, um funcionário falar para mim assim, Gil, meu mouse estragou. Vai lá na administração lá e fala para as meninas lá, ó, tem um mouse aí que o meu estragou, fone de ouvido, direto. Nossa, meu fone de ouvido estragou um lado, não sei o quê, não está funcionando. E aí você tem que comprar. Só que quando a gente compra, às vezes, adaptador, HDMI, VGA, HDMI, um monte de coisa, tudo que precisa ter, que gira, fica guardado no depósito, mas às vezes fica numa gaveta de um departamento, alguém tirou um mouse e guardou na gaveta, não fez o procedimento correto. E aí, quando precisa comprar, a gente acaba comprando de novo uma coisa que você já tem ali, às vezes, guardado. Para isso, a gente criou o módulo de patrimônio. A lista geral aqui, ó, o módulo de patrimônio tem aqui, ó, ar-condicionado, cadeira gamer, cadeira office, computador all-in-one, impressora HP, impressora LaserJet, leitor de HD, monitor tal, monitor LG, mouse, notebook. E ainda tem aqui, ó, se o notebook está usado, tem um aqui ó, que está danificado. Ó. Esse notebook aqui está com a placa-mãe queimada, mas tem memória, tem HD, tem um monte de coisa nele que aproveita. Então, ele está lá, está no patrimônio. Então, nós passamos a semana desenvolvendo esse módulo, né? E aqui, ó, quando eu cadastro aqui, ó, quando eu cadastrar aqui, eu vou colocar um teste aqui. Eu vou escrever aqui, vamos dizer que seja uma garrafa térmica. É a garrafa da térmica lá da cozinha. Ela é nova? Não, ela está em uso. Ela foi adquirida, digamos, dia 1 de março de 2023. O estado dela, ela é nova, foi comprada agora, ela é nova. Onde que ela está? Está na cozinha 48, lá na Gsoft a gente tem 2 cozinhas.
tipo de patrimônio. Aqui tem um monte, é computador, é estabilizador, é no-break e tal. A parte de mobília, né, de tudo que envolve a móveis e eletrodomésticos, as coisas da empresa, entra aqui como mobília. Aí o valor dela, vamos dizer aqui que ela foi R$ 120. Se quiser colocar garrafa preta da marca X. Aí salvo aqui, ó. Cliquei em salvar. Salvo com sucesso, aqui em cima mostrou para mim. Beleza. Eu posso limpar e cadastrar um outro, mas eu posso fechar aqui. Observe que o nosso sistema ele pode estar no modo Dark ou no modo Light. E hoje todo sistema, né, todo sistema precisa ter web, né, aplicativo, precisa ter esses modos, né? É muito comum o uso hoje do modo Dark, porque o modo Light consome mais energia, de noite ele fica muito forte no rosto, né? Então as pessoas acabam fazendo isso. Então, se eu for na lista aqui procurar essa garrafa térmica, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde que está, onde foi cadastrada essa garrafa. Está aqui, ó. Então, está em ordem alfabética aqui os produtos, né? E aí, ó, garrafa térmica, R$ 120, tal, tá no tal lugar, barará, barará. Então, beleza. Com isso, se a gente tiver duas garrafas térmicas, vai cadastrar todas e vai saber onde que esses produtos ficam. Se eu quiser editar, se eu quiser falar, não, ó, vai para o lugar X, vai sair da cozinha 48 e vai mudar para a cozinha 46, beleza, salvar. Então, pronto, já não está mais na cozinha 48, já está na cozinha 46. O mais bacana de tudo, pessoal, é que se eu pegar isso aqui, e mudar para o padrão mobile, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, colocar no modo tablet aqui, ó, no modo celular, eu vou colocar aqui que seja um iPad aqui, ó. Então, se eu tiver no formato do iPad aqui, ó, já vai ficar assim. Se eu colocar num Samsung Galaxy S20, olha só como que ele vai ficar, ó. Então, eu consigo... o sistema foi desenvolvido já com o padrão responsivo, né? Isso tudo dentro do React aqui, tá? Então, agora, Tio Clay, se eu sair daqui, ó, eu vou clicar aqui, eu vou sair fora, ó, dar um logout aqui, e eu vou entrar de novo. Eu vou entrar de novo, e aí eu pergunto para vocês, aonde que estão salvas essas informações aqui? Vocês podem me responder? Pergunta para vocês. Tati? Banco de dados. Está salvo num banco de dados, né? Agora, onde que fica esse banco de dados, né? Onde que fica esse banco de dados? O que é um banco de dados? Então, eu coloquei aqui um primeiro princípio para a gente discutir o que é um banco de dados, né? Se nós criarmos uma planilha do Excel, e eu creio que todo mundo aqui já trabalhou com Excel, né? Então, se nós criarmos aqui uma planilha do Excel e nós colocarmos aqui, ó, as colunas, vamos voltar lá para a nossa plataforma online lá, ó. Então, eu estou vendo que existe aqui, ó, colunas, ó, identificação, descrição, estado, valor, data de aquisição, local que ela está, tipo, se está em uso, e uma nota, as observações aqui desse produto. Então, por exemplo, se eu for aqui no Excel e escrever aqui, ó,
as colunas desse banco de dados, ó, identificação, e eu colocar aqui, ó, primeira coisa, primeira regra, a gente não vai colocar acento, não vai colocar nada, tá? Porque no banco de dados não pode fazer isso. Aqui no Excel poderia, tá? Mas descrição, o estado, o que mais? Valor, data de aquisição, data de compra, vou colocar aqui, o que mais? Local, tipo, se está em uso e observações. Tá? Ali, nota, vou colocar aqui observações. Então, o que vai acontecer aqui? Amor, Tati, você pega um copo com água para mim, por favor? Então, se a gente for trabalhar, digamos que a gente não tem um sistema, a empresa não tem um sistema, a empresa não tem isso aqui que a gente desenvolveu. E ela quer controlar o patrimônio dela, né? Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai vir aqui e vai escrever aqui, ó, acondicionado, vai colocar o estado, né? É novo, é velho, é usado, o valor dele, o ar-condicionado, uns R$ 3.000. A data da compra, dia 1 de janeiro de 2023. Que local que isso aqui está? Isso aqui está na sala do suporte. Tipo de patrimônio, ar-condicionado, ar-condicionado. Veja que agora eu posso colocar acentuação, que agora é o conteúdo, é o que vai aparecer para o usuário. Está em uso? Sim, está sendo usado. Observações. Não precisa de nada aqui. Posso colocar assim, ó. Esse ar dessa sala, ele é... Como é que é aquele ar que esquenta e esfria? Como é que chama? É reverter. Ar reverter. Pronto. Só para lembrar que ele é... Aí a identificação. Cara, eu vou ter que fazer aqui manualmente, né? Isso não é um sistema. ARC001. Então, eu viria aqui manualmente 001. Se eu cadastrasse o ar-condicionado, mais um ar-condicionado aqui, usado. Valor também, esse aqui foi mais barato, R$ 1.500. Também ele é mais velho. Ele é do dia 30/6/2022. Está na sala da administração. Administração. E qual que é o tipo? Ó, de novo, ar-condicionado. Está em uso? Sim. Esse ar não é reverter. E ele é o ar-condicionado 002. A gente está dando uma nomenclatura para ele aqui. Tudo de forma manual. Amor? Amor? Faz favor aqui. Rapidão, por favor. Só um minutinho, pessoal. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, né? Sim. Sim. Tá. Então, olha só. Aí, se me perguntarem aqui, eu poderia dizer para vocês, ó, cara, lá na minha empresa eu faço controle de patrimônio lá, eu faço lá, mas aí vocês poderiam perguntar, mas você tem um sistema lá? Não, não, eu uso no Excel, meu controle é no Excel, né? E aí, eu vou salvar aqui na área de trabalho e vou dar um nome para esse arquivo aqui, tá? Controle patrimônio XLS. E aí eu vou escolher aqui uma pasta, né? Eu vou escolher aqui uma pasta onde eu vou salvar esse negócio. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer bem básico aqui. Vou lá na área de trabalho e vou dar novo aqui, nova pasta. E vou colocar aqui, ó, patrimônio. E vou salvar dentro da pasta o arquivo XLSX. Pronto. Pessoal, tá bom assim a visualização? Ou vocês acham que tá muito pequeno? Tá de boa. Tá bom. Tá bom, Ângelo. Tá bom? Eu não Tá sei. bom.
eu acho que eu vou aumentar aqui para 125, eu acho que para vocês, para gravação, pode ser que fique melhor aqui. 125%, ok. Tá. Então, aqui nessa pasta patrimônio na área de trabalho, cara, o que eu tenho aqui? Um arquivo. Tio Clay, eu posso criar um programa e acessar essa planilha do Excel aí como banco de dados? Posso. Posso. Mas isso não é aconselhável. Uma planilha no Excel, ela pode ser manipulada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia vir aqui, ó, e apagar o valor e trocar alguma informação aqui. Então, a planilha, ela é muito frágil. E banco de dados tem que ter segurança, porque é onde estão todas as informações de um sistema. Agora, qual que é a extensão do arquivo do Excel aí? XLSX. Essa é a extensão do arquivo do Excel. Deixa eu mostrar para vocês aqui, no meu computador, eu tenho uma pasta aqui, Gsoft, dados, ó. E aqui eu tenho, por exemplo, uma pasta chamada W12. Eu tenho aqui dois arquivos com a extensão MDF e LDF. Então, o que acontece aqui? Deixa eu até apagar isso aqui, que isso aqui é o próprio banco de dados compactado. Então, isso aqui, pessoal, é um arquivo, ele tem 90 megas já, ó. Se vocês observarem aquele arquivo da área de trabalho lá do patrimônio, o arquivo do Excel tem 11 KB. À medida que eu for ampliando essas informações, esse banco de dados vai crescer. Eu vou colocar aqui, eu vou duplicar aqui, ó. Pá, pá, pá. Veja bem, sem querer a pessoa escreveu errado, colocou a mesma informação no Excel, não tem como eu ficar controlando o que já lançou, se a informação... isso aí, até tem uma linguagem chamada VBA, que a gente pode usar dentro do Excel, do Word, mas seria gambiarra em cima de gambiarra, né? Seria gambiarra em cima de gambiarra. Então, se eu adicionei muito mais informações aqui, se eu fechar o arquivo e for na pasta lá, ó, ainda está com 11 KB o tamanho do arquivo. Agora, se esse arquivo aqui está com 11 KB, né, com aquele monte de informação ali, vocês imaginem esse arquivo aqui, esse banco de dados aqui, ó, de um cliente nosso. Cadê você? W12. W12. Imagina esse arquivo aqui, ó, que tem 89 mega. Agora, eu tenho aqui um banco de dados de um cliente que tem 40 gigabytes. Então, mas fica a pergunta, quais são os bancos de dados mais utilizados hoje no mercado? Judiclay, esse arquivo aí, MDF, ele é um banco de dados de qual? O Excel eu já vi lá que é um arquivo de banco de dados. Quais são os bancos de dados mais conhecidos? Alguém aí conhece algum tipo de banco de dados que pode falar? SQL. Tem o SQL Server. O que mais? O que mais, galerinha? Pior que eu não faço ideia. Legal. Tem o da Amazon lá também. Isso. Vamos... A Amazon, o fato de estar na Amazon, pode ser o SQL Server dentro da Amazon, tá? Então,
os bancos de dados, vamos pesquisar aqui na internet, só para vocês verem aqui, bancos de dados mais utilizados no mercado de trabalho. Olha que legal. Olha aí, ó. Então, mais utilizados no mundo. Quais são eles? Olha lá, ó. Aí começa aqui, ó. Primeiro, Oracle, MySQL, sai daí. Oracle, MySQL, segundo. SQL Server, terceiro. PostgreSQL, quarto. O DB2, Access, da Microsoft, tá? SQLite, MariaDB, o Snow e o Azure DB aqui. Olha só, gente. Aí tem um detalhe. Uma empresa que usa o Oracle, ele tem uma versão gratuita até uma quantidade de mega, de giga, e aí depois ele é pago. A mesma coisa acontece com o SQL Server. No nosso sistema, o Incache, nosso programa principal da empresa hoje, eu utilizava um banco de dados chamado Paradox, lá no ano 2000. Paradox. Usava o banco de dados Paradox no ano 2000. E deixa eu ver uma coisinha aqui. Achei. Database Desktop. Executar. Eu usava um banco de dados chamado Paradox. E depois, logo, eu tive problemas com esse banco de dados. Por quê? Porque o Incache cresceu muito e o banco de dados e o sistema começou a ficar muito lento. Então, lá no caixa, na hora que o nosso cliente passava os produtos no PDV lá, né? Passava no leitor lá, picolé, pão, passava no leitor lá, essa velocidade que a pessoa ia passando, o sistema fazia assim, ó, e ficava travado na tela, o produto gravando. A pessoa tinha que esperar, não podia passar 2 produtos de uma vez, assim, rapidinho. E aí, quando finalizava a venda, mesmo se tivesse 5 itens apenas, quando finalizava a venda no PDV, ao invés de finalizar e já imprimir, não. O trem, fala, Tiagão, beleza? Demorava 1 minuto para ele finalizar a venda. Então, eu percebi que aquele banco de dados não era um banco de dados adequado para a gente poder... não era um banco de dados adequado para um sistema grande, robusto, como o que eu tinha construído, para o fluxo que eu estava operando. É por isso que, aos poucos, foram nascendo bancos de dados meio que especificamente para algumas coisas. Vou dar um exemplo. O SQLite aqui, ó. O SQLite é um... Não estou compartilhando, né? O SQLite aqui, ó, o 7º, ele é o banco de dados mais utilizado no celular. Então, quando qualquer aplicativo que você instala, que você armazena informações nele, mesmo sem ter internet, offline, você armazena, né? E quando você tem internet, ele sincroniza na nuvem e tudo mais. O SQLite é um banco de dados muito utilizado nos celulares, tá? Então, esse sitezinho aqui é esquisito, viu? Ele não deixa... Tá, deixa eu fechar essa tela aqui. Bancos mais utilizados no mundo. Então, e aí, foram surgindo bancos de dados de outros tipos, né? Porque aqueles bancos de dados ali, que eu mostrei para vocês, eles são banco de dados, deixa eu ver aqui se todos são relacionais.
Todos esses bancos de dados aqui são bancos de dados relacionais. E aí foram surgindo necessidades de criar bancos de dados não relacionais. Por quê? Porque com o advento da internet, criaram bancos de dados, precisavam de bancos de dados que tivessem um grande volume de dados e não ficassem tão lentos quanto os bancos de dados relacionais na internet. Então, daí nasceu um dos bancos de dados mais usados no mundo hoje, que é o MongoDB. O MongoDB tem uma filosofia muito diferente. Mas para vocês entenderem a diferença entre banco de dados relacional e não relacional, a gente vai ter que criar um banco de dados aqui para poder ficar mais fácil a concepção de vocês. Bom, vamos lá. Como que eu instalo um banco de dados? Então, vocês viram ali, ó, que tem o SQL Server. Então, SQL Server Download, olha só. Ó, SQL Server Download. Download do SQL Server, que é baixar o SQL Server 2022. Vamos ver isso aqui, ó. Então, SQL Server... Tararara, olha aí. SQL Server Express aqui, ó. Baixe agora. Então, quando eu clico aqui nesse SQL Server Express, ele vai me dar aqui um executável. Vou colocar aqui em downloads aqui. Vou fazer o download dele. E aí, SQL 2022, mandei clique baixar 2 vezes. Já baixou aqui. Se eu executar ele aqui, ó, olha, eu vou fazer a instalação aqui, tá? Não programei isso não, mas eu vou fazer a instalação para vocês verem como que funciona aqui o SQL Server, tá? Então, olha só. Eu vou fazer a instalação. Tem a básica, tem a personalizada e baixar mídia. Eu vou ficar aqui no personalizado, tá? Ele pergunta aqui, ó, vou baixar a mídia nessa pasta aqui, ó, CSQL 2022. Vou instalar, tá? Ele está baixando o instalador, de fato, ele só baixou um pedacinho do instalador, né? Agora que ele está baixando um instalador de mais de 200 MB aqui, de 500 MB, né? 550 MB. Então, lá na pasta minha aqui, ó, cadê C? Cadê você? SQL 2022. Ele criou a pasta aqui para mim automaticamente, ó. E já está baixando esse programa aqui, ó. Tá? Tá baixando ele, 561 MB. E agora que ele já baixou, ele já vai instalar automaticamente. Então, download bem sucedido, já vai começar a fazer a instalação. Vou minimizar essas pastas aqui, para a gente acompanhar a instalação aqui, ó. Então, aqui ele me dá essa opção aqui, ó, nova instalação automática, primeira opção, né? Então, vamos criar uma nova instalação aqui. O que vai acontecer? Depois que ele instalar o SQL Server 2022, eu ainda não vou ter acesso a esse banco de dados. Por quê? Deixa eu mandar instalar aqui, avançar. Depois que a gente começa a operar o banco de dados, é que a gente passa a entender como que funciona a extensão para o Azure. Não vou querer. Não vou querer extensão para o Azure. O Azure é para colocar lá na nuvem, tá? Aqui, ó, eu vou tirar esses serviços de machine learning, que não precisa, tá? E vou avançar aqui. Aqui ele me mostrou que vai instalar nesse caminho aqui, ó, o banco de dados. Então, vamos até salvar isso aqui, ó. Eu vou salvar isso aqui. Eu vou colocar aqui dentro do nosso bloco de notas aqui, ó.
Então, instalando o SQL Server 2022. Ó, nessa pasta aqui. Então, vamos avançar. Ele detectou que já existem outros SQL Servers instalados no meu computador, tá? Então, eu já tenho o SQL Server aqui instalado. Eu tenho o SQL Server 2019, eu tenho o SQL Server outras versões aqui. Então, ele está falando assim, ó, Judy Clay, dê um nome para essa instância. Vocês vão começar a entender o conceito de instância, tá? Por quê? Porque eu tenho já duas instâncias instaladas aqui. Uma se chama MS SQL Server, MS de Microsoft. A outra instância se chama GSoft, tá? E essa aqui eu vou chamar de SQL 2022. Instância nomeada. Já mudou para SQL 2022. Eu vou avançar. Vou avançar de novo. Agora ele ficar na configuração do servidor aqui. Eu vou fazer algumas coisas, pessoal, não se preocupem, tá? Não é para memorizar isso aqui agora, não. Lembrando que está tudo gravado, vocês vão poder olhar isso aí, tá? Olha só. Nessa tela de configuração, olha para você ver o que é segurança de banco de dados. Primeira coisa que ele me mostra que é o seguinte, ó, modo de autenticação. Judy Clay, como que você quer autenticar? Você quer deixar pelo próprio Windows mesmo? Ou você quer criar uma senha de segurança para você? Então, eu vou criar uma senha de segurança, né? Eu vou criar uma senha de segurança. E ele fala assim, ó, essa senha de segurança vai ser a senha do SA, ó, especifique a senha do SA. Quem que é o SA? É o System Administrator, é o usuário máximo, é o usuário que vai ter o controle máximo desse banco de dados. Então, eu vou colocar uma senha aqui. Vou pôr uma senha aqui, que eu gosto de usar nos meus bancos de dados. Ele pergunta qual diretório você quer armazenar os bancos de dados. Aí, olha só que interessante. Isso aqui, eu vou mudar, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui na minha unidade D, GSoft, dados. Dentro de dados, eu vou criar uma pasta chamada SQL 2022. Aqui dentro dessa pasta, eu vou mudar aqui, ó. Não quero que o diretório raiz seja esse. Eu quero que seja esse aqui, ó. Diretório raiz de dados seja esse. Então, automaticamente, o diretório do banco de dados vai ser essa pasta na unidade D, tá? Ele fez uma coisa aqui que eu não queria. Eu só quero só esse daqui. Deixa eu ver se ele vai mudar todos os outros. D, GSoft, dados, SQL 2022. Ele muda automaticamente todos. Minha unidade D tá lotada, não posso colocar lá não. Olha a minha preocupação. Minha unidade D está lotada, ó. Tem 24 GB livre, então eu vou fazer diferente, eu vou jogar lá para aí, ó. 187 GB livre. Então eu vou aqui na unidade E. Aqui também tem uma pasta GSoft, não tem. Vou criar aqui uma pasta GSoft. Nova pasta GSoft. E vou criar dentro dela... Não, já existe aqui. Já tem uma pasta aqui, dados. E aqui dentro de dados, eu vou criar uma pasta chamada SQL 2022. 2022. Então, eu vou colocar aqui na unidade E, tá? O banco de dados ele vai crescendo. Se esse banco de dados, se eu não controlar o tamanho desse banco de dados, isso vira um problema para mim, tá?
Então, olha só. Como que ele vai usar a memória do Windows? O resto aqui é padrão e eu vou avançar. Vou avançar e agora ele vai fazer, de fato, a instalação aqui do nosso banco de dados. Eu passei por uma tela aqui, acabei clicando 2 vezes, passei por uma tela onde ele ia me perguntar sobre a configuração do collation. O que é o collation? O collation é a característica de armazenamento de texto no banco de dados. Como assim? Por exemplo, nos Estados Unidos não existe C cedilha, nem acentos. Então, quando você vai instalar um banco de dados, você tem que dizer qual que é o collation. Porque se eu colocar um collation errado, na hora que eu cadastrar o João com tio e o João sem tio, o João com letra maiúscula e o João com letra minúscula, na hora que eu for pesquisar João, ele não vai achar. Se eu pesquisar João digitando tudo minúsculo, ele só vai achar o João minúsculo. Mas eu queria localizar o João Marcos, só que cadastrar o João Marcos tudo maiúsculo. E aí eu não vou achar o João Marcos, porque eu digitei João minúsculo e o João Marcos maiúsculo foi cadastrado maiúsculo. Então, dependendo de como eu configuro o collation, ele vai abrir mão dessas coisas. Ele vai permitir que eu digite João e ele busque todos os Joões. João maiúsculo, João minúsculo, João com tio, né, com acentuação, sem acento. Então, tudo isso é muito importante, tá? Enquanto ele vai instalando aqui, eu vou mostrando outras coisas para vocês aqui. Vamos lá. Então, demonstração. O banco de dados desse cliente aqui, ó, tem 441 megabytes. Ó. Então, vamos lá. Eu vou... Tava lá no instalador, eu cliquei nessa opção para instalar o banco de dados e ele me dá essa opção aqui, ó, para instalar o Management Tools do SQL Server. Cara, esse Management Tools é um gerenciador de banco de dados. O que significa isso? Que se eu não tiver um gerenciador de banco de dados, eu não vou acessar o banco de dados. Só que esse Management Studio, ele já está instalado aqui já. Eu já tenho ele aqui instalado, o Microsoft SQL Server Management Studio. Então, se eu clicar nele aqui, ó, eu vou abrir o gerenciador de banco de dados. Detalhe, gerenciador de banco de dados específico para o SQL Server, tá? Então, ele vai abrir para mim aqui, ele está abrindo, está com um monte de coisa aberta aqui ao mesmo tempo. Deixa eu ver como é que está aqui a instalação. A instalação vai demorar um pouquinho. O Management Studio está abrindo aqui. Eu não gosto do Management Studio, tá? O Management Studio, ele é lento, ele é pesadão. Eu prefiro trabalhar com uma ferramenta, outra ferramenta, né, chamada dbForge Studio, que é esse aqui que eu acabei de abrir, ó. Mas eu vou mostrar as duas para vocês. Então, aqui, ó, eu vou me conectar no SQL Server. Veja bem, ele pergunta assim, Gil, você quer se conectar em qual instância do SQL Server? Então, quando eu falei para vocês que eu estava instalando o SQL Server e ele detectou que já tinha 2 instâncias instaladas, então, ele detectou que tem uma instância chamada Gil e tem aqui, ele só mostrou a Gil, que é a local. Eu vou clicar aqui nela e ele vai se conectar nessa instância Gil. E se eu clicar aqui no botão, nessa pasta, banco de dados, mais,
ele vai me mostrar todos os bancos de dados que eu tenho aqui nesse meu computador. Nesse meu computador. Então, por exemplo, tem um banco de dados chamado Blog, tem um banco de dados chamado Caleb, né? Só que o que nós queremos mesmo é criar um banco de dados. Olha só aqui, ó. Task Manager. Opa, opa. Aqui tem o banco de dados Task Manager, que é o banco de dados do nosso aplicativo lá. Lembra que a gente estava criando o nosso aplicativo? Né? O nosso aplicativo, a gente colocava a senha, o serviço, e o e-mail e a senha do banco de dados, a senha para acessar esse serviço, né? A ideia nossa aqui hoje é exatamente criar esse banco de dados. Como ele já está criado aqui, né? Como ele já está criado, eu vou criar o mesmo banco de dados, mas com outro nome aqui, tá? Então, mas eu não vou usar esse gerenciador de banco de dados. Eu abri só para vocês verem que vocês são livres para usar qualquer gerenciador de banco de dados. Então, aqui no instalador do SQL Server, ele tem esse Management Studio para você baixar e instalar, mas eu não gosto dele, eu não gosto desse gerenciador. Eu prefiro trabalhar com o DB Forge Studio, que é esse aqui, que está aberto na tela para vocês. Parece confuso, porque tem muita informação na tela, né? Mas, para vocês entenderem melhor, eu vou até ampliar aqui, ó. Ó. Aqui do lado esquerdo, cada nome desse aqui é um banco de dados. E não necessariamente esse banco de dados está no meu computador. O meu computador se chama Gil. Então, eu tenho uma instância de banco de dados chamada Gil, que é a mesma que a gente estava acessando agora há pouco, que tem o banco de dados de senhas aqui, ó. Então, mas ao mesmo tempo, eu posso me conectar com um banco de dados lá no meu servidor, lá na Gsoft. Olha aqui, ó. Então, cada nome desse aqui é um banco de dados de uma empresa. Isso aqui é o banco de dados de uma empresa chamada Agroindústria. Isso aqui é o banco de dados de uma padaria chamada Bicho Papão. Isso aqui é o banco de dados... Opa, minha bateria está acabando. Deixa eu só ver aqui a tomada. Só um minutinho, segura aí. E aí, pessoal, se eu abrir um banco de dados qualquer desse aqui, ó, eu vou pegar um banco de dados aqui da padaria da minha irmã, ó. Vou ver se tem aqui 1000 sabores. Tem aqui, ó, 1000 sabores. Tá dando para ver aí, Viu? né, pessoal? Fala. Eu vou ter que sair aqui agora, que 5h30 eu tenho que ir pra casa do Matheus e eu tenho que lavar o banheiro ainda. Vai lá. Vai lá. Vai Beleza? fazer o Desculpa serviço aí. para sua mãe. Tranquilo. Minha irmã, senão ela matou. Que era pra eu ter lavado ontem já. Tá bom, irmão. Valeu. Valeu, abraço. Falou. E aqui no banco, dentro do banco de dados, ó, dentro de cada banco de dados, eu tenho uma estrutura, a mesma estrutura, ó. Eu tenho uma estrutura de tabelas, views, sinônimos, procedures, tem várias coisas aqui. Segurança, os usuários que vão acessar esse banco de dados. Então, tem toda aqui uma estrutura. Mas o que interessa para a gente é só uma coisa. É isso aqui, ó, tables. São as tabelas. Observe que se eu for aqui numa tabela chamada MC Clientes, ó, e eu der botão direito
e buscar os dados aqui, ó, numa opção chamada Retrieve Data, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu estou acessando um banco de dados lá no servidor da GSoft de um cliente nosso, que tem o cliente código 1 Adail Bonifácio, que mora na Avenida 7 de Setembro, em Conceição do Araguaia, no Pará, o telefone dele é esse, olha só. Veja a seriedade de banco de dados. Aqui estão informações de clientes. Pela lei LGPD, hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, existe toda uma obrigatoriedade de criptografar essas informações, ou seja, elas não estariam visíveis dessa forma para que não haja roubo de dados. Então, a partir do momento que você decide criar um banco de dados, a gente tem que ter toda uma política de segurança para criação do banco de dados. Acabou a instalação do SQL Server 2022 aqui, e eu vou fazer para vocês entenderem o conceito de instância. Eu falei para vocês que já existe uma instância aqui, né, do banco de dados no computador Gil, e quando eu criei essa instância, eu vou clicar aqui no conectar, e aí ele fala assim, ó, você vai se conectar em qual instância? É no Gil? Não, no Gil já estou conectado. Eu quero conectar na instância SQL 2022. E você quer se conectar como? Pela autenticação do Windows direto ou você quer usar o usuário e senha do do System Administrator? Aí aqui eu vou colocar aquela senha que eu coloquei na instalação e vou me conectar. Vamos ver se ele vai conseguir se conectar. Olha que belezinha. Agora, imagine que a gente tivesse o mesmo programa instalado duas vezes. Eu tenho o Photoshop duas vezes. Se eu abrir o Photoshop 1, eu tenho acesso a alguns arquivos que eu fiz. Se eu abrir o Photoshop 2, ele vai ter acesso a outros arquivos. É o que aconteceu aqui. Eu tenho uma instância chamada Gil e eu tenho uma instância chamada... Eu tenho uma instância padrão, sem nome nenhum, por isso que é só o nome do computador. E eu tenho uma instância chamada SQL 2022, que não possui nenhum banco de dados. A instância Gil tem vários bancos de dados. A instância SQL 2022 não possui nenhum banco de dados. E agora nós vamos criar um banco de dados. E aonde que a gente vai salvar esse banco de dados? Dentro da pasta SQL, da unidade E, GSoft, dados, SQL 2022. Tem uma pasta aqui chamada Data, que é dados, né? Em inglês. E aqui dentro, todo o banco de dados que eu quiser criar, ele vai criar dentro dessa pasta, tá? Então, mas eu não quero criar aqui dentro, eu quero criar uma pasta personalizada. Vamos colocar aqui uma pasta chamada App Senhas. Então, essa pasta App Senhas, eu vou criar um banco de dados aqui, eu vou dar botão direito aqui, vou criar novo banco de dados, e aí ele vai perguntar, qual que é o nome do banco de dados que você quer criar? Ah, eu quero que o nome do banco de dados chame-se App Senhas. Beleza. Aí ele está falando assim, ó, e aonde você quer salvar esse banco de dados? Em que lugar você quer salvar esse banco de dados, né? Então, na hora de criar o banco de dados, eu amplio aqui, ó. Amplio aqui.
E aqui ele está mostrando o caminho que ele vai salvar. Mas eu não quero esse caminho. Eu quero esse caminho aqui, ó. Cadê minha pasta? App senhas. Eu quero esse caminho. GSoft, dados, SQL 2022, app senhas. Então, vamos voltar aqui. Eu vou substituir esse patch aqui por esse patch app senhas. Eu vou clicar em OK. E ele criou aqui um banco de dados. Olha, app senhas. Está aqui um banco de dados. Mas esse banco de dados tem tabelas? Não, não tem nenhuma tabela ainda. Eu vou criar uma tabela nesse banco de dados. Lá na nossa pasta do Windows App Senhas, ele criou esse arquivo App Senhas MDF e criou um App Senhas LDF. Então, esses dois arquivos aqui são responsáveis para armazenar todas as informações de um sistema. Esses dois arquivos aqui apenas são um banco de dados do SQL Server, tá? Então, eu vou criar aqui uma tabela, tá? E o nome dessa tabela vai se chamar... Legal. Legal. Deixa eu conectar aqui nesse banco de dados pelo DBForge Studio. Ele falou assim, ó, por esse gerenciador que você está aí, mais antigo, você não consegue criar um banco de dados uma tabela nesse banco de dados aí, não. Então, eu vou aqui para o DBForge Studio e vou fazer a mesma coisa. Eu vou adicionar uma instância aqui. Onde que está essa instância? Gil. Já detectou aqui, ó. Achei uma Gil, achei uma Gil GSoft e achei uma SQL 2022. Você vê como esse programa aqui é mais inteligente, ó. Ele já mostrou que tinha duas instâncias, uma chamada Gil, só padrão, sem nome, outra GSoft e a outra SQL 2022. Me perguntou aqui o usuário e a senha, eu vou colocar. Vou fazer um teste de conexão. Ele vai dizer... olha o que aconteceu. Esta versão não é suportada. Então, beleza. Como eu não tinha programado, eu quis fazer a instalação do SQL Server aqui, 2022, que é a mais nova versão. Essa versão foi lançada há pouco tempo e nós utilizamos por padrão o SQL Server 2019. Então, aqui, ó, vou fazer diferente. Eu vou voltar aqui, eu vou pegar esse banco de dados. Olha, eu vou pegar esse banco de dados, eu vou excluir esse banco de dados, app senhas, que eu criei, tá? Eu vou marcar aqui, cadê? É só dar OK. Nem precisava excluir também, né? Vocês estão aí, galera? Tá muito complicado? Um pouquinho, mas tá aí. Excluir o banco de dados, tá? Para vocês verem, se a gente for na pasta lá, ó, app senhas, já não tem mais nada, tá? Não tem mais nada. Mas eu vou fazer diferente. Eu não vou na pasta mais do SQL 2022, porque nós vamos criar o banco de dados no SQL Server 2019 mesmo. Então, o SQL Server é a versão do SQL Server, tá? Então, eu vou aqui na instância do SQL Server, em banco de dados, eu vou criar um novo banco de dados aqui, vou fazer a mesma coisa, tá? App senhas, e vou dizer que eu quero criar ele aqui, ó. Nessa pasta, OK, app senhas. Então, tá aqui. Criamos o banco de dados aqui na pasta, na instância Gil, não é na Gil, na SQL 2022. Então,
E agora nós vamos criar uma tabela no nosso banco de dados. Então, essa tabela ela é para o nosso aplicativo de senhas. O nosso aplicativo de senhas, ele precisa ter, está aqui, ó, quando foi criado no outro banco de dados, ó, nome, usuário e senha, tá? Então, e tem um ID também, e depois eu explico o porquê do ID, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar botão direito aqui e vou criar a nova tabela. Qual é a coluna? Qual é o nome da coluna? Ah, a coluna primeira vai ser código. Para que código? Para eu poder ter uma sequência. Código 1, 2, 3, 4, 5, ter um controle do meu cadastro. Isso é fundamental, tá? E isso, já já eu explico melhor como que funciona. E aí, eu vou obrigatoriamente, eu preciso definir um tipo para essa minha coluna. Ou seja, lembram que lá no JavaScript a gente estava falando de string, number, date, tinha lá os tipos de boolean, né? Boolean. Então, aqui eu tenho uma infinidade de tipos de dados. E é por causa disso que lá no JavaScript, lá no React, em qualquer programa, no Delphi, quando eu estabeleço uma variável, crio uma variável, eu preciso dar um tipo para ela, porque na hora que eu for armazenar essa informação no banco de dados, o tipo tem que ser exatamente igual. Eu vou dizer aqui que é int, ó, inteiro. Ó. O campo é inteiro. Vai permitir nulo? Como assim? Eu vou poder deixar esse campo em branco aí? Não, não posso. Não posso. O que mais? Ah, eu preciso da descrição do serviço lá, né? A descrição do meu serviço. Aí aqui no SQL Server a gente não chama de string. Aqui a gente chama de varchar. E ele já determina um tamanho, ó, 50. Eu vou deixar 50 padrão. Pode ficar em branco? Não, não pode ficar em branco, senão não faz sentido. Que mais? O e-mail. O e-mail vai ser varchar também, pode deixar 50. E a senha vai ser varchar. A senha eu vou colocar aqui, ó, 15. Não precisa ficar com mais do que 15 caracteres. Se eu selecionar a primeira linha, ó, eu não vou fazer isso agora, que eu vou mostrar o erro para vocês, para depois vocês entenderem o motivo de ter uma chave primária dentro de um banco de dados. Eu vou salvar aqui, ó, tem um disquetinho aqui, ó. Eu vou salvar a tabela. E eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de senhas. Eu vou colocar tudo em maiúsculo para ficar mais visível para vocês aí. Então, olha só. Dentro do banco de dados app senhas, se eu visualizar as tabelas aqui, ó, eu tenho uma tabela chamada senhas. Se eu for lá no meu Windows Explorer, na pasta que eu determinei onde eu vou salvar o banco de dados, ele criou aqui o MDF e o LDF. Tá? E agora, pessoal, veja só. Eu vou sair daqui, eu quis criar aqui nesse, porque ele está branco, ele está mais fácil, eu acho que está mais fácil a visualização. Mas agora, eu vou voltar para cá, ó, eu vou dar um refresh aqui, ó, e vou entrar de novo no meu servidor, Gil, SQL Server 2019, o app senhas tem que estar aqui. Deixa eu dar botão direito, refresh aqui, está aqui, ó, app senhas. Então, se eu abrir aqui tables, ele apareceu para mim aqui, ó, tables. Tá, mas como que eu faço para ver esse banco de dados? As informações que estão dentro dele. Então, se eu for aqui em columns, ele mostra para mim que essa tabela de senhas tem as colunas código, descrição, e-mail e senha. O tipo dela é varchar 50, 15, inteiro, tá? Tem alguma chave, alguma key? Não, não tem nenhuma chave. Já já eu explico o porquê da chave. Nós vamos entrar nessa tabela de senhas aqui, pessoal. Eu vou dar botão direito
e vou clicar numa opção aqui chamada Retrieve Data, que significa recuperar dados, buscar os dados. O que ele fez para mim foi isso aqui, ó. Select all, select asteriscos from. Eu vou apagar isso aqui porque não precisa. Select all from senhas. Se eu voltar lá no outro gerenciador, se eu for lá aqui, ó, vocês vão ver, eu vou apagar isso aqui, vou colar só o select asterisco from senhas, eu vou executar aqui, ó, ele mostrou aqui embaixo, nada, tá tudo vazio. Se eu for aqui também, aqui embaixo, ó, eu mandei executar a consulta, não tem dado nenhum. Mas se eu tocar nesse maisinho aqui embaixo, apareceu aqui um flyover aqui, append aqui, ó, para inserir, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, código 1, descrição. Vamos lá, Netflix. Qual que é o e-mail? gil@gsoft.com.br, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um gravar aqui embaixo, ó. Vou adicionar mais um. 2. Senha do OneDrive. OneDrive. E-mail. gildiclay.alves@gmail.com. Senha 1, 2, 3, 4. Gravei. Quero adicionar mais um aqui. Vamos lá. Amazon Prime. Amazon Prime. E-mail. gil@gsoftbr.com. Senha. Jesus. Gravei. Olha só. Se eu for lá no outro gerenciador de banco de dados e pressionar executar aqui, ó, já apareceu os dados aqui, ó. A tabela tem aqui, ó, as informações. Agora, primeiro conceito importante que nós precisamos aprender quando a gente cria um banco de dados, quando a gente cria uma tabela. Qual é o conceito, Judiclay? É o conceito de chave primária. Por que, Judiclay? O que é chave primária? Chave primária é eu determinar que uma dessas colunas vai ser a chave primária. Como assim? Ela nunca poderá se repetir, porque quando o sistema computacional precisa fazer buscas rápidas, ele precisa se orientar por um índice. Quando você abre um livro, se alguém falar assim, ô, abre o livro aí e vê para mim um livro aí e vê para mim onde que está o assunto sobre mapas do mundo. O cara vai abrir o livro, ele não vai abrir um livro de 200 páginas e sair procurando página por página até a página 180, onde está falando dos mapas mundi. Ele vai no índice e lá no índice tem lá, na página 10, fala sobre os planetas. Na página 20, fala sobre as constelações. Na página 180, fala sobre mapa mundi. Então, a gente olha o índice. O índice é como se fosse uma coluna dessas. Eu tenho que definir uma coluna que seja o índice, que seja a chave primária, que ela nunca se repita. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, na minha tabela e colocar aqui, ó, 3 de novo, e colocar aqui senha da americanas.com. Qual que é o e-mail? E-mail tal. Senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de novo. Será que vai gravar ou vai dar erro? Me respondam aí, chutem aí, por favor. Vocês acham? Vai dar erro. Vamos ver? Ó, gravou bonitinho. E eu vou gravar de novo 3. E agora é a Submarino. Submarino.com. Qual que é a senha? Qual que é o e-mail? Gil.
E qual que é a senha? Pá, vai gravar ou não vai? Vai gravar. Por que que vai gravar? Porque não foi definido nessa criação dessa tabela que existe uma chave primária, que existe uma coluna que serve de índice para que o sistema busque com a máxima velocidade possível. Pessoal, uma tabela com 1 milhão de registros, sem um índice, sem uma coluna-chave primária, vai demorar um século para abrir. Vocês viram que eu vim aqui, ó, no banco de dados aqui de um cliente, ó, GCOM, tabelas, olha só. Eu vou pegar aqui uma tabela de itens. Isso aqui, ó, são os itens de uma padaria, tá? São os itens de uma padaria. Eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Eu vou dar um retrieve data aqui nela. Esse banco de dados dessa empresa, ele vem sendo utilizado desde o ano 2000. Na verdade, no ano de 2009, eu zerei ela, eu mudei o banco, mudei a estrutura, desde 1 de janeiro de 2009. Então, essa tabela aí, ela deve ter mais milhões e milhões de registros. E, deixa eu subir aqui. E ela tá, eu já mandei abrir aqui, ó, e aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tá mostrando aqui, ó, executando query, vocês estão vendo? E já tem 48 segundos, 50, 51, ou seja, quando a gente vai desenvolver um sistema, a gente precisa entender muito sobre banco de dados, porque não é só criar o sistema. Se você criar o sistema e fizer as consultas no banco de dados do jeito errado, seu sistema vai ser uma carroça. Um colega meu, lá em Conceição do Araguaia, em 2003, ele chegou em mim, ele criou um sistema lá para a empresa do pai dele. E o banco de SQL Server. E o banco de dados tinha 26 megabytes. E ele chegou em mim e falou assim, Gil, quantos megabytes tem o banco de dados aí do supermercado Ponto Certo? Falei, tá com quase 2 GB. Ele falou, cara, e as consultas são rápidas? Falei, são rápidas. E aí mostrei para ele, ele falou, caramba, o meu banco de dados está com 26 mega e leva 10 minutos para poder eu conseguir tirar um relatório. Mas por que levava 10 minutos? Porque a forma como ele fazia as consultas era da forma errada. Então, uma coisa é eu fazer um select num banco de dados que tem 5 registros. Outra coisa é eu fazer um select no banco de dados que tem milhões de registros. Então, eu preciso saber muito bem como que eu aplico isso. Tá bom? Então, olha só. Olha só. Eu vou aqui na nossa tabela, né? Falando ainda sobre a criação da chave primária, tá? Eu vou, olha só, olha como o computador vai se perder, né? Ordena aí por ordem alfabética. Cliquei aqui em cima e ordenou, ó. Amazon, Americanas, Netflix, OneDrive, Submarino. Ordena aí por e-mail, ó. gil@gsoft, gsoft.br, judiclay.alto. Ordena aí por senha. 1234, 23456, ó. Então, ele ordenou de acordo com como eu cliquei aqui em cima. Ordena por código. Então, uma coisa que o índice precisa ter é essa ordenação. Mas, espera aí. Quando eu ordenei aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 3. Ordenou de novo, 3, 3, 3, 2. Isso não vai dar certo. Então, eu preciso corrigir isso aqui. E detalhe, uma vez, pessoal, um banco de dados que permite duplicação na chave primária vai gerar um problema
absurdo, gravíssimo dentro do sistema. Tio Clay, como que eu crio essa chave primária? É simples demais. Eu vou nas colunas, né, da minha tabela, ó, a query terminou, ó, 3 minutos e 59 segundos. Já já nós vamos lá. Eu vou aqui na coluna código, tem uma chavinha aqui em cima, ó, eu vou ampliar. Tem uma chavinha aqui em cima, ó, antes da coluna name aqui, ó, e eu vou marcar essa chavinha. E vou aqui do lado direito aqui, pessoal, ó, e vou marcar também que eu quero que ela seja identity. O que é isso, identity? Vocês já vão entender. Quando eu salvar isso aqui, ó, quando eu salvar, eu vou clicar aqui em aplicar mudanças. Aqui embaixo tem apply changes. Quando eu clicar em aplicar mudanças, o que vai acontecer? Aplicou as mudanças. Já está a identity e já está com a coluna chave primária. O que significa agora? Que se eu for aqui, ó, se eu for aqui e adicionar um novo registro, ele já criou para mim o número 6 automaticamente. Eu não preciso mais me preocupar com essa coluna, tá? Eu nem deveria ter feito assim. Eu deveria ter feito assim, olha só. Eu vou vir aqui, eu não vou dizer que ela é identity. Eu vou dizer que ela só é a minha chave primária, mas ela não é identity, ela não é auto-increment. Então, eu vou adicionar um novo registro aqui, ó. Ó, como não é identity, ele não criou para mim lá o código, tá? Se eu for colocar mais um serviço aqui, fala para mim alguma coisa aí, gente, um site aí, Mercado Livre. E aí eu for colocar aqui meu e-mail e a senha, quando eu for gravar aqui, a primeira coisa que vai reclamar é: ei, você está ficando louco? A coluna código não pode ser nula. Beleza, não pode ser nula. Então eu vou aqui, ó, e vou colocar manualmente o código. E eu vou colocar o código 1. E vou mandar gravar. Quando eu mandei gravar, aí vem a mensagem clássica dizendo: meu querido, você causou uma violação na primary key, na chave primária, tá? Da tabela de senhas. A duplicação da chave ocorreu com o valor 1. O valor 1 foi duplicado. O comando está sendo finalizado. E se eu der um refresh aqui para reler a tabela, ele vai perder a informação, perder o que eu fiz. Esse é o conceito de segurança de chave primária, né? Se eu colocasse aqui o número 6 e gravasse, ele vai aceitar. Por quê? Porque ele não deu violação da chave primária. Mas, por padrão, a gente trabalha com colunas identity. Para quê? Para que a gente vai ficar preocupado em dar numeração? Quando eu adiciono um novo registro aqui, ó, já me dá Ô, Gil, fala, e se pulasse um número, tipo assim, do 7 você passasse pro 9, você aceitava? aceitaria. Se do número 6 eu fosse por 50 mil, ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Só que aí nós temos o princípio da sequência, né? Aí o próximo número seria qual? O 7 ou o 50 mil? 50.001. Aí, se o sistema quisesse aproveitar esse buraco, quando chegasse lá nos 50 mil, ele ia gravar de novo os 50 mil e ia dar violação de chave primária. Certo? Então, o princípio da chave primária é uma coluna, ela é exclusiva, ela não permite
duplicações, repetições. Tio de Clay, e se a chave primária fosse a descrição? Poderia ser? Poderia ser, mas eu não ia poder colocar teste 2 vezes. Imagina um banco de dados de clientes, e aí eu tenho um cliente que chama João Pereira da Silva, e o outro cliente também chama João Pereira da Silva. Eu tenho 3 clientes João Pereira da Silva, o sistema não ia aceitar cadastrar. E isso acontece? Claro que acontece. Tem várias vezes que eu tenho clientes com o mesmo nome, né? Por isso, é a chave primária, é uma coluna numérica que faz esse controle. Se formos lá no outro gerenciador de banco de dados, né, do próprio SQL Server, se eu executar de novo aqui o select asterisco from senhas, ele já trouxe aqui bonitinho, ó. Já trouxe bonitinho. Agora, se nós formos lá no nosso banco de dados, ele está aqui, ó, com 8 mega e tal, mas ele vai crescendo. À medida que o banco de dados vai crescendo, outra coisa, nós criamos aqui colunas do tipo inteiro e varchar, string inteiro aqui, ó, string inteiro, né? Se eu quisesse criar aqui um campo chamado data de cadastro, data cadastro, eu ia ter que colocar esse campo do tipo data, date time. E olha, eu não quero que permita nulos, é obrigado o usuário colocar a data. Mas se eu for salvar essa tabela, vai dar erro. Por quê? Porque, cara, já tem um monte de registro lá. E como que eu vou adicionar um campo que não pode permitir nulo? E não tem como. Eu preciso deixar que ele permita nulo para que quando eu for aqui, ó, tá, agora, se eu quiser colocar a data de cadastro aqui, eu posso colocar. Eu posso vir aqui e colocar 10/1 de 2020. Seta para baixo. Pode ver que o tipo do campo é date time. Ele armazena a data e a hora. Eu poderia colocar aqui, ó, meio-dia. Eu posso clicar aqui, ó, ele me traz o calendário. Ah, foi dia 12. Olha aí, ó. Tá? Agora, tem um negócio interessante que eu quero mostrar para vocês. Então, se nós dermos um select asterisco from, vou voltar para cá. Ó. Vou voltar para cá. Ah, lembrei aqui, né, dos itens, né? Olha só, pessoal. Olha só. Ele abriu aqui, ele levou 4 minutos para abrir os itens. Tudo que já foi vendido nessa padaria desde 2009. Pão francês, a quantidade foi 730 gramas, o valor foi R$ 6,75. Qual foi a margem de lucro? Todas as informações estão aqui na tabela de itens. Na hora de emitir o cupom fiscal, precisa ter essas informações. E aí, pessoal, olha só, o sistema buscou 1.000 registros, ó, de milhões de registros que tem aqui, ele buscou 1.000. Judy Clay, se eu quiser saber rapidamente quantos registros tem nessa tabela, bastaria eu pesquisar assim, ó, select count, ou seja, conte todos os registros dessa tabela, e eu executar aqui, ó, ele vai lá no banco de dados de novo e vai dizer, ó, essa tabela de itens tem 11.762.611 linhas. Vocês sabiam que o Excel tem um limite de linhas? Se o Excel suportasse 11 milhões de linhas, o Windows não conseguiria nem abrir esse arquivo do Excel de tanto espaço na memória que ele ia ocupar. Quanto maior é um banco de dados, quanto maior é a consulta, quanto mais informações vai trazer, mais demorado vai ser. E se esse banco tiver instalado lá na Amazon, que é online, quanto mais dados você trafega, a Amazon vai te cobrando pelo tráfego.
mais caro a Amazon vai te cobrar para o teu sistema funcionar. Se você tiver 10 clientes com o seu aplicativo e se você tiver 1.000 clientes, o custo na Amazon vai ser outro, porque vai ter 1.000 pessoas fazendo selects lá no banco de dados. Então, tudo isso a gente precisa saber como que isso funciona, tá? Tudo isso. Pessoal, pergunta para vocês. Encerramos aqui agora ou vocês querem... Pode ir até 6 horas para a gente fechar aqui o raciocínio. Deixa eu ver a cara de vocês aí, como é que vocês estão animados aí. Tanto faz, Gil. Você que escolhe aí. Pode Podemos- ir, Gil. É pode- bom que vai ficar gravado, fica completinho gravado. Tá. Não se preocupem com aquela parte de instalação do SQL Server, tá? Porque, principalmente para o celular, o banco de dados que a gente vai trabalhar não é o SQL Server. O SQL Server pode ser o banco de dados que vai ficar na Amazon, tá? Que vai ficar lá na nuvem. Mas no celular, o banco de dados que vai estar no celular é o SQLite. E aí nós vamos criar o nosso aplicativo e nós vamos conectar nesse banco de dados. Nesse banco de dados SQLite. Eu mostrei a parte mais complexa de banco de dados para vocês meio olhar assim e falar, meu Deus, mas agora eu vou mostrar para vocês como é simples vocês criarem um banco de dados no SQLite, tá? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui. E aí, ó, eu vou, só para fechar aqui dentro ainda do nosso app de senhas, do nosso banco de dados de senhas, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui um New SQL, eu dei botão direito aqui no banco de dados, New SQL, né? E aí, quando eu dou um New SQL, aí a gente vai começar a brincar com isso aqui, ó. Select, asterisco, from, qual o nome da nossa tabela? Já aparece aqui, ó, senhas. Aí, eu dou F5, ele já abriu para mim aqui, trouxe os 7 registros. Mas, às vezes, no nosso sistema, a gente não vai querer todas as colunas, código, descrição, e-mail, senha. Imagina que o cara vai fazer login no sistema. Eu só preciso saber qual é o e-mail e a senha. Então, eu posso digitar aqui o nome da coluna, ó, select e-mail e select senha. Select e-mail, vírgula, senha. Quando eu executo aqui minha consulta, ele buscou apenas as colunas e-mail e senha. Só que é o seguinte, vou melhorar minha consulta. Vou fazer assim, ó, where, olha só, vai ampliando aqui o negócio. Where, código igual a 3. F5, buscou apenas o Jesus. Eu quero que apareça aqui eu vou colocar o asterisco de novo aqui. Asterisco, F5, ó, buscou o Amazon Prime aqui, ó, tá? Where, código igual a 1. F5, olha aí, ó, Netflix. Então, where, nome igual, como é string, tem que ficar entre aspas, Netflix. Vocês se lembram que eu cadastrei Netflix tudo maiúsculo? Lembra? Eu cadastrei Netflix, tá aqui embaixo, ó, tá tudo maiúsculo. Mas eu estou pesquisando com N maiúsculo, o resto minúsculo. Será que ele vai buscar? Vamos primeiro fazer assim, ó, tudo maiúsculo. F5, buscou. Opa. A coluna nome. Where, nome. Não é nome, não? Ah, é descrição. Olha lá, ó. A coluna chama descrição. Netflix, né? E, Judy Clay, se eu colocar tudo minúsculo aqui, ó, será que vai buscar?
Depende. Depende do collation que eu coloquei lá na instalação. Como eu não defini o collation, ele pegou o padrão. E o padrão vai permitir que ele busque de qualquer jeito, com C cedilha, com acento, sem acento, né? Então, e aí, ó, eu queria que vocês fizessem uma consulta aí. Sugiram alguma coisa aí. Quero consultar desse banco de dados. Falem para mim aí, por favor. Alguém tem alguma ideia? Bora, gente. Pesquisa onde a senha é Jesus, para ver. Oi? Pesquisa onde a senha é Jesus. Legal. Então, vamos pegar aqui onde senha igual a Jesus. F5, buscou lá. Busca todos os campos onde data cadastro is null. Onde data cadastro é nulo. F5 trouxe apenas o 3, 4, 5, 6 e 7. Busque todos que não são nulos. Data cadastro is not null. F5 buscou os dois que a data cadastro não é nulo. Judy Clay, qual é a diferença de nulo para em branco para preenchido? Toda coluna ela pode ter 3 valores, tá? Então, o primeiro valor, né? Quando uma tabela é criada, você cria um campo, se você falar que ele não é obrigatório preencher, ele fica nulo. O nulo é um buraco. O nulo é um buraco. Ó, então, eu vou pegar aqui a senha do OneDrive aqui, ó, e eu vou pegar a senha do OneDrive aqui e eu vou zerar ela, tá? Ó. Então, acabei de gravar. Então, se eu pegar todos os registros, ó, select asterisco from senhas. Seleciona asterisco que representa tudo da tabela de senhas. Trouxe tudo para mim aqui, os 7 registros. Agora, eu quero só o que senha é nulo. Where senha is null. Vamos ver se vai vir. F5. Nenhum registro tem a senha nula. Nenhum. Uai, Judy Clay, como assim? Essa senha, ela está em branco. Quando um campo é nulo, ele fica aqui, ó, nulo. Eu vou criar um novo registro aqui, ó, o 8º aqui, ó. Site ABC, e-mail, gil@gsoft.com.br, senha, tal. Olha lá, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar o senha em branco, para ver se ele grava. Não vai deixar. Mandei gravar. Gravou? O senha pode ficar em branco? Ah, tá. Ele, ele gravou um conteúdo em branco, pessoal. Aí aqui, ó, eu vou gravar o 9. X site FGH. gil@gsoft.com.br. Olha só, tá nulo, não tá aqui, ó, nulo. Ó, senha tá nulo. Eu vou gravar. Aqui, ó. Você não pode inserir um valor nulo no campo senha. Olha, quando eu criei a tabela senhas, eu falei, essa coluna não permite nulo. Não pode ficar o buraco aí. Dessa forma, a gente entende o que é em branco, o que é preenchido com conteúdo e o que é nulo. Então, um conteúdo pode ter 3 tipos de
persistência, tá? Então, vou colocar aqui qualquer coisa, só para ele deixar gravar, gravou. Então, por isso, né? Judiclei, e se eu quisesse buscar as senhas que estão em branco? Aí eu ia ter que fazer assim, ó, where senha igual a vazio. A vazio. Olha lá, ó. O que ele fez? Buscou os 2 registros que a senha está vazia, tá? Senha vazia. É diferente de... aqui, ó, se eu colocar aqui o diferente aqui, ó, tudo que é diferente de vazio, ele buscou, ou seja, tudo está preenchido. Vê todos os que estão preenchidos, está aqui, né? Todos os que estão preenchidos. Então, dessa forma, a gente vai aprendendo um pouquinho como operar, porque lá dentro do nosso aplicativo, pessoal, a gente vai ter que escrever esses códigos. A gente vai ter que fazer esses selects, tá? Então, olha só. Agora, 15 minutos, né? Agora, não fiquem confusos, tá? Gil, Fala. tem como colocar vazio e para procurar vazio e nulo ao mesmo tempo ou não? Fazer a pesquisa? Para tipo, procurar o vazio e nulo, os dois ao mesmo tempo. Tem sim, irmão. Onde senha, né? Eu vou procurar aqui onde senha igual a vazio. É que a gente não tem mais nenhuma senha nula, né? Aqui, ó. Se eu buscar todos de novo, a gente não tem nenhuma senha nula. Até porque senha não pode ser nula, certo? Sim, certo. Então, onde senha igual a vazio, end, mais um comandinho aí, a pergunta foi muito boa, data cadastro is null. Olha lá, ó. Então, ele perguntou, me fala onde a senha está em branco, tem 2, e o cadastro está nulo. Ou seja, o cadastro não está nulo e o outro, o cadastro, está nulo. Então, se eu der F5 aqui, pronto, já buscou somente o registro que satisfaz a nossa pesquisa SQL, ao nosso comando, ao nosso script, tá bom? Então, é isso aqui. Gil, se eu quisesse pegar tudo que tem no e-mail lá, tudo que tem GSoft. Então, where e-mail. Olha só, se eu colocar e-mail igual a gil@gsoft.com.br, vou apagar isso aqui, F5, trouxe todos que tem gil@gsoft.com.br. Mas eu queria todos que tem GSoft. GSoft, como que eu faço? Tem algum e-mail chamado GSoft? Não existe. Aí eu tenho que usar aqui um comando like GSoft. Aqui ainda não vai funcionar, porque eu preciso usar um símbolo de percentual aqui na frente. No começo e no final. O que ele fez aqui, ó? Ele falou assim, pega todos os registros onde no e-mail tem alguma palavra chamada GSoft. Então, ele trouxe aqui, ó. Então, teve um que não ficou, que não apareceu. Qual foi? Where email not like GSoft. Tem 3 que não tem GSoft. Tem o judiclei.alves, tem o teste, REST e o teste. Então, e aí, aos poucos, a gente vai desmistificando, começando a entrar nesse mundo de banco de dados. Não se preocupe que isso não é muito profundo, não, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse deletar um registro, eu poderia fazer assim, ó, delete from senhas, ou seja, apaga da tabela de senhas. Se eu der F5 aqui, eu apago tudo num tapa. Vai apagar, vai entender assim, ó, apaga tudo. Mas não, eu quero pôr uma condição. Where a senha igual a vazio. F5.
Pronto. Aqui embaixo, ele me deu um output aqui, ó, e falou assim, ó, duas linhas foram afetadas, ó. 2 rows affected, 2 linhas foram afetadas. O que aconteceu? 2 registros foram apagados. Vamos ver se apagou mesmo? Deixa eu voltar aqui, select all from senhas, F5, já não tem mais aqueles 2 registros que foram apagados. E se eu quisesse atualizar aqui essa senha desse código 10 aqui, tem jeito? Aí eu daria update, opa! Aí eu daria update, campo senhas, update senhas, set campo senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um problema aqui. Se eu der F5 aqui, ele vai colocar essa senha para todos os registros. Por isso, eu sempre tenho que colocar condicional. Where, atualiza a tabela de senhas, alterando o campo senha para o conteúdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Where código igual a 10. Que é esse aqui, ó. Vamos dar F5, vamos ver o que vai acontecer. Dei F5. Executou. Vamos ver se mudou mesmo. Select all from senhas. F5. Olha lá, ó. O registro 10 já tem a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, imagina se o nossa tabela não tivesse chave primária e tivesse aqui o código 10 3 vezes. Ele ia pegar as 3 senhas, os 3 registros 10 e ia atualizar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ia virar uma bagunça, uma salada salada mista aí. Então, seria bastante complicado. Vamos lá. E aí, ó, para encerrar aqui, eu quero apresentar mais um gerenciador de banco de dados para vocês. Então, eu mostrei para vocês o Management Studio da Microsoft, específico para a Microsoft, né? Eu mostrei para vocês o DBForge Studio, que depois eu vou dar um para vocês, tá? DBForge Studio, que é o que nós utilizamos hoje, é o mais usado hoje. E tem o DBeaver. Então, o DBeaver, vou pesquisar aqui, DBeaver Ultimate. Vou abrir aqui o DBeaver. Workspace. Está dizendo que já está rodando. Ah, tá aqui, está aberto aqui, ó. DBeaver já está aberto. Então, olha só. Olha só. Eu vou até apagar isso aqui. Gil, Fala. essas coisas que você mostrou hoje pra gente é uma coisa de rotina ou é de vez em quando que usa? Como é que é, irmão? Essa coisa que como é que fala? Esse Esse banco select, de dados, as consultas. essas coisas assim que você mostrou hoje, é coisa de rotina que usa diariamente ou é de vez em quando só? A pergunta é boa. Cara, isso a gente usa o tempo todo, irmão. Toda hora. Tempo todo, principalmente na empresa, principalmente no suporte técnico, que o cliente fala assim, eu estou com um problema aqui. Cara, a primeira coisa que o suporte técnico tem que saber é de banco de dados. Para ele entrar no banco de dados, dar um select lá e pesquisar. Ele fala, ó, tá gravando. Aconteceu um cliente nosso, muito tempo atrás. Olha, todas as vendas aqui tá gravando com a data de 1980. Mas por que tá gravando com essa data? Porque a data do computador, a bateria do computador estava estragada, a data do computador estava 1 de janeiro de 1980. Na hora que fazia a venda no sistema, o cliente comprou ontem. Aí ontem gravou a data de 1 de janeiro. Quando o cliente ia pagar aquela conta hoje, ao invés de tá um dia só que ele comprou, estava não sei quantos mil dias e já estava com juros absurdos. Aí o que acontece? O cara tem que ir lá no banco de dados, dar um select para olhar os registros e corrigir essas datas, né? Isso a nível de suporte técnico. Agora, a nível de programação, cara, o tempo todo a gente está criando consultas, né? Esse banco de dados aqui, ó, olha só, aqui no DBeaver, eu vou abrir aqui esse banco de dados, é RPGsoft, ó. Esse banco de dados aqui é RPGsoft, ele é um banco de dados que está lá na Amazon. E aquele sistema que eu mostrei para você lá de patrimônio,
essa tabela aqui, ó, PTR Patrimony, ó, PTR Patrimony, PTR Patrimony Location, PTR Patrimony Type, são tabelas do banco de dados. Se eu der um botão direito aqui e der um View Data, visualizar os dados, cada sistema, cada gerenciador de banco de dados tem uma forma de uma linguagem, né? Um é Select, o outro é View, o outro é View Data, Retrieve Data, mas no fim das contas é a mesma coisa. Ó, abriu aqui, ó. Então, todos aqueles cadastros que eu mostrei para vocês, ó, notebook, monitor Samsung, cadeira Office, tal, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui numa tabela lá no banco de dados. O tempo todo a gente está fazendo consultas aqui para poder ver o que está acontecendo o tempo todo. O programador trabalha com um banco de dados o tempo todo, tá? Se eu voltar aqui no sistema, ó, no patrimônio, ó, então eu tenho aqui, ó, olha que interessante aqui, ó, cadeira gamer, aqui, ó, cadeira gamer, minha cadeira está cadastrada lá, ó. E se eu abrir aqui, ó, se eu abrir aqui a cadeira gamer, aparece a foto aqui, ó, da cadeira, ó. E se eu for lá no banco de dados, a cadeira gamer, cadê a cadeira gamer aqui? Cadê? Deixa eu ordenar por ordem alfabética. Cadeira gamer. Olha aqui, ó. Tá gravado aqui, ó, o link lá da Amazon. Se eu pegar esse link da foto e colocar aqui no navegador, aparece a foto da cadeira. Então, quando nós criamos a programação para o usuário vir aqui cadastrar um novo patrimônio, na hora dele inserir a foto aqui, ó, procure uma foto no seu dispositivo ou tire a foto pelo próprio celular. Na hora de inserir essa foto aqui, tá? A gente foi lá na Amazon e gravou. Nós não gravamos a foto no banco de dados. Nós gravamos a foto num HD, num storage lá na Amazon, num lugar. A foto está num tipo um HD lá, e no nosso banco de dados, para o banco de dados não ficar gigantesco, se eu armazenar a foto no banco de dados, poderia armazenar a foto no banco de dados, mas o banco de dados ia ficar tão gigante e pesado que quando eu fosse consultar, demoraria 10 minutos para eu poder fazer o que eu fiz ali. Então, a gente grava só o caminho da foto, que pode ser visualizado via HTTP, via navegador. Tá? Então, isso aqui é o banco de dados PostgreSQL, não é nem SQL Server, é Postgres. Por que que na Amazon a gente não está utilizando o SQL Server? Porque a licença do SQL Server custa uma fortuna. E o Postgres tem o mesmo poder do SQL Server e é gratuito. Mas eu trouxe vocês aqui no The Beaver, foi para criar um banco de dados. Olha aqui, ó. Aqui no The Beaver, eu vou vir aqui em cima, eu vou vir aqui em criar um novo banco de dados aqui, ó, SQLite, ó. Cliquei aqui no botão adicionar aqui embaixo, tem um íconezinho aqui em cima, eu vou criar um banco de dados SQLite. E aí... Espera aí, só um minuto, gente. Preciso salvar minha esposa. Só um minutinho. Vamos lá. Aí, ó, o The Beaver aqui, ó, o The Beaver é meio esquisitinho, tá? Ele pergunta para mim aqui, ó, você quer criar um banco de dados SQLite? Isso, quero criar, sim. Alô? Oi? Quem fala? Ô, Jonathan, é o Gil. Eu tô aqui no apartamento e minha esposa tá chegando com uma CRV branca, apartamento 104 Leonardo. Tá chegando com a CRV branca agora no -1. Você abre para ela fazer um favor para mim, por favor? -1. Ela vai chegar aqui em um minutinho.
CRV branca, tá bom? Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Aí, pessoal, olha só. Se eu criar aqui um banco de dados, vamos ver aqui, eu vou clicar no botão criar aqui, ó. Ele vai perguntar aonde você quer criar esse banco de dados. Aí eu vou colocar lá, ó, na unidade GSoft, dados. Aí, ó, SQL, já não é SQL 2019, né? Já é SQLite. Então, eu vou colocar aqui GSoft, projetos web, TechTeams, aula 07, aula de hoje. Ó, criei uma pasta aqui chamada SQLite. E aí eu vou criar um banco aqui, em vez de BD senhas, o melhor é BD senhas mesmo. Vou substituir esse aqui, ó. Então, BD senhas. E vou salvar. Eu vou apagar esse aqui, é melhor. Vai que dá. Ó, BD senhas, ou seja, banco de dados de senhas. Ele falou assim, ó, você vai criar um arquivo nesse diretório, que é um banco de dados SQLite. Finalizar. Prontinho. Já criou o arquivo. Tabelas, olha como é simples o SQLite e não tem que instalar nada. Lembra que a gente teve que instalar o SQL Server 2022 e aquele monte de coisa? O SQLite não precisa fazer nada disso. Então, se a gente for na pasta TechTeams aqui, ó, aula 07, ó, já está aqui, ó, na pasta SQLite, já tem um arquivinho aqui, ó, com 0 KB, criado agora, 18 horas, ó. Banco de dados de senha. Isso é um banco de dados do SQLite. Tabelas, não tem nenhuma aqui, ó, nenhuma tabela. Botão direito aqui. Eu vou fechar essas coisas aqui para não confundir. Estou finalizando, tá, pessoal? Vou só fazer isso aqui e a gente já fecha. E aí eu vou passar para vocês os macetes para vocês poderem instalar essas coisas no computador de vocês. Botão direito em Tables, apareceu aqui, ó, Create New Table. Então eu vou clicar aqui em Create New Table e vou colocar o nome da tabela. O nome da tabela vai chamar senhas. Ó, vou pôr maiúsculo, senhas. Tipo, tabela, né? Então, aí, ele quer saber as colunas. E essa tabela vai ter quais colunas? Então, eu dou botão direito aqui, Create New Column. Aí ele pergunta, qual é o nome da primeira coluna, Gil? Cara, a primeira coluna é código. E ela vai ser inteiro. Ela vai permitir nulo? Não. E ela vai ser auto-increment? Sim, ó. Botei verdadeiro, verdadeiro, tá? Não permite nulo e é auto-increment. Dei OK, pronto. Já criou lá a primeira coluninha lá, tá mostrando ali já, ó. Coluna, código. E aqui também, ó, coluna, código. Vou dar botão direito, vou criar a coluna descrição. Opa. Descrição. Essa coluna descrição, ela não é... Olha como o SQLite é um banco de dados extremamente simples, voltado para aplicativo, para celular. Ele só tem esses campos aqui, ó. Ou é integer, ou é blob. Blob é o quê? Para armazenar foto nele, tá? Ou qualquer arquivo dentro dele. Eu quero pegar aquele arquivo do Excel e armazenar dentro do banco de dados SQLite. Posso? Posso. Inteiro, numeric, o inteiro vai ser só 5, 10, 20, 150, menos 80. Já o numeric vai ser 3.8, 150.29, vai ser com quebrado, né? com o decimal, o do real também. Só que o real vai ter casas decimais absurdas. E o numeric vai ter um controle de casas decimais. Para sistemas de engenharia, que precisa ser exato, aquelas 30 casas decimais para a fórmula bater, tem que ser real. Para sistemas de empresas, né, para aplicativo comum, né, para real, R$ 2,10, é numeric. E text é string, e eu não quero que permita nulo. E depois eu vou criar mais um campo chamado... qual que era o outro lá? E-mail, né? E-mail, que vai ser do tipo text também. Vou criar não permite nulo. Vou criar o campo e-mail, senha,
senha do tipo text também. Não permite nulo. E agora já vou criar a data de cadastro, antecipadamente. Data cadastro do tipo... Aí aqui, ó, vocês podem ver que não tem data aqui, né? Não tem o date. Mas uma data não passa de um número real. Uma data, na prática, ela é um número real. Se eu pegar a data 1 de janeiro de 1900, ela ela é exibida para a gente como uma data, mas por trás ela é um número único. Toda data é um número. Para o computador é um número. Mas o SQL Server tem a inteligência de converter isso para a gente. Essa é a diferença dos bancos de dados mais robustos e os bancos de dados mais simples, tá? Então, aqui no SQLite, a gente vai ter que tratar isso, tá bom? Então, pronto. Criamos nosso banco de dados, né? Criamos nosso banco de dados aqui no SQLite. Aí eu vou na aba aqui, Data, ó, aba Data aqui, ó, né? No Data, não tem nenhum dado. E aqui eu posso inserir dados. Tem um lapisinho aqui, com mais aqui, tem um Add New Row. Vamos ver aqui. Como é que insere aqui nele? Deixa eu ver aqui. Pá. Adicionar uma nova linha. Alt Insert. Não tá bloqueado por algum motivo aqui. Deixa eu só verificar aqui por que está bloqueado. Deixa eu fazer diferente aqui. Botão direito aqui em senhas. View Table. Vamos ver se vai mostrar diferente aqui para gente. É isso mesmo. Vou fechar aqui. Ah, tá. Você quer persistir as alterações? Ah, tá. Tá explicado. Eu ainda não tinha criado a tabela fisicamente. Eu fiz todos os campos, mas eu ainda precisava fazer a criação, né? Olha aqui, ó, persiste, ó. O que é persistir? É gravar definitivamente esses campos, criar a tabela. Então, se eu for em View Table agora aqui, ó, agora ele já está mostrando para mim, né, todas as colunas aqui, ó, e eu já posso adicionar, já está aqui, ó. Então, descrição, Netflix, e-mail, gil@gsoft.com.br, senha 123456, a data de cadastro, vai ter que colocar aí, ver se ele vai aceitar assim, do 1 de 2023. E vou gravar. Cadê o gravar aqui? Gravar. Duplicate, aqui, save. Cliquei no save, gravou. Então, beleza. Agora, nós temos lá naquela pastinha, BD senhas, banco de dados de senhas, com 12 KB, já tem uma tabela já tem uma tabela no SQLite, né? E nós, na próxima aula, vamos fazer uma conexão lá por dentro do Visual Studio, do Visual Studio Code, né? Nós vamos utilizar uma framework chamada Next, que é essa aqui, ó, Next File, onde nós vamos fazer a conexão com o banco de dados. Só isso aqui, nós já vamos conseguir conectar o banco de dados SQLite e já poder exibir essas informações dentro do nosso aplicativo. Galera. É isso. Só os fortes ficaram, hein? É um pouquinho de informação demais, mas a gente vai raciocinando. Na verdade, a ideia é exatamente essa, é mostrar esse volume, o que é banco de dados,
né? Mas aí, quando a gente fala assim, ó, a gente vai trabalhar com qual banco de dados para a criação desse aplicativo? Ah, a gente vai trabalhar com SQLite no celular, né? E quando a gente for sincronizar na API, no servidor, aí a gente vai escolher, provavelmente vai ser Postgres, aí a gente vai conhecer como operar esse banco de dados. É claro, isso aqui, gente, aprende mesmo é quando botar a mão na massa. É quando instalar no computador de vocês, é quando vocês mesmos criarem isso, é que vocês vão saber. Eu vou passar os links para vocês instalarem esses programas, tá? De gerenciamento de banco de dados. Né? Até esse The Beaver aqui, eu acho ele muito emaranhado, porque ele foi feito para vários bancos de dados, né? Ele foi feito para, olha aqui, ó, File, New. Então, quando você dá New aqui, ele pode criar um banco de dados para Postgre, para SQLite, para DB2, para um monte de banco de dados. Olha só aqui, olha o tanto de coisa que ele cria. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim também, sabe? Porque ele é muito genérico. Então, eu vou passar para vocês, eu vou mandar para vocês um programinha de gerenciamento de banco de dados SQLite, que vai ser o primeiro que vocês vão operar, que vocês vão instalar, é rapidinho, é simples pra caramba, posso até fazer o vídeo mostrando como que faz, e aí vocês vão começar a criar. E eu já vou colocar também um programinha, um exemplo em JavaScript, acessando esse banco de dados. E vocês já vão poder testar isso aí na web, pelo menos no navegador, vocês vão estar acessando essas informações e a gente vai rompendo, descobrindo aí como que funciona esse mundo do banco de dados. Eu vou subir tudo isso lá para o GitHub, né? E vocês vão poder acessar lá o GitHub de vocês e vão poder visualizar, né, o banco de dados, os exemplos, vai estar tudo lá. Beleza, pessoal? Vocês querem falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta ainda, ou é isso? É isso, né? Beleza, Tá então. tranquilo, Gil. Beleza, então. Valeu. Valeu aí. Muito obrigado. Tamo junto. Parabéns aí pela persistência. Eu já estou entendendo, estou vendo os programadores que vão ficar, entendeu? Eita, nós. Eu sei que essa aula mudando para de manhã, para de tarde e tal, isso atrapalha um pouco, porque todo mundo tem os planejamentos no final de semana, né? Mas